Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na narrativa dessa canção que acabou de ser entoada, João capítulo 8, nós vamos ler dos versos 1 a 11. João 8, do versículo 1 até o versículo 11. João 8, a partir do verso 1 diz assim: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, puseram-na de pé no meio do grupo, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, nesse momento pedimos que o Teu Espírito venha conduzir esse tempo, que o nosso coração possa estar aberto à Tua palavra, que o Senhor fale poderosamente nas nossas vidas, que a Tua palavra venha quebrantar o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, essa é a narrativa que desajusta tanto aqueles que tendem para uma visão legalista, como aqueles que tentam afrouxar os princípios e valores, incorrendo num liberalismo. Muitos, ao longo da história, diziam que essa narrativa ela foi adicionada posteriormente no texto, não estava no texto original, mas muitos pais lá atrás já falavam. A gente tem inclusive Flávio Joséfo comentando sobre essa narrativa. Então, Agostinho de Hipona dizia que tinham medo de que abrisse precedentes para que as mulheres incorressem no adultério, fossem infiéis, que aquilo talvez abriria a possibilidade de afrouxar esse princípio da fidelidade no casamento. Então, por medo, preferiam olhar como se isso fosse adicionado posteriormente, como se isso não tivesse nada a ver com a pregação de Jesus, com o Evangelho. E por outro lado, é fato que tem muita gente que usa esse texto por não compreender a passagem como uma espécie de discurso de que nós não devemos denunciar o pecado, de que a gente deve se calar em relação ao erro, não expor o erro. São contrários à disciplina eclesiástica, porque Jesus falou que todo mundo tem pecado, todo mundo tem erro, né? Tem até uma piadinha que fala que Jesus falou assim: olha, quem nunca errou, atira a primeira pedra, e de repente, pá, dá uma pedrada na cabeça da mulher. Você nunca errou? Fica falando, dessa distância pertinho assim, nunca, Senhor. Mas o fato é que esse texto nós vamos perceber que ele tem profunda coerência, alinhamento com aquilo que a gente vê em Jesus Cristo, na mensagem central do Evangelho, que é a graça de Deus. Paulo, no ministério dele, ele falou assim: eu não abro mão de pregar o Evangelho da graça. E essa narrativa, a gente percebe isso, a gente percebe essa pregação da graça, da misericórdia divina, que é a grande revelação de Deus, é a boa notícia, por isso que é Evangelho, a boa notícia de que nós somos aceitos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então eu gostaria de aprender algumas coisas aqui, a retirar alguns princípios aqui, para que a gente venha refletir juntos nessa manhã. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, do verso 1 e 2, mas a gente depois vai olhar um pouquinho o contexto,
eu aprendo a importância da missão, como Jesus dava importância à missão e como a igreja deve dar importância à missão. No contexto, houve uma tentativa dos escribas fariseus de prender Jesus. Na festa dos tabernáculos, eles enviam soldados para prender Jesus e os soldados voltam, e eles perguntam, cadê Jesus? Vocês não prenderam? Olha, ninguém fala como esse homem. E aí os religiosos ficam revoltados, aí começam a debater. Nicodemos fala sobre um julgamento correto, que deveria ser escutado, Jesus deveria ser ouvido, e aí eles debatem, cada um vai para a sua casa, e o texto diz, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, que era um lugar típico onde Jesus passava um momento de oração com o Pai. Algumas versões, talvez a sua, fala que de madrugada ele volta para o templo, ou seja, depois daquele dia cansativo de discurso, de embates com os religiosos, Jesus vai orar, Jesus vai estar com o Pai, ele prioriza a vida de oração, e aí ele retorna ainda na madrugada, ele volta para o templo, ou seja, que sacrifício, a missão envolve sacrifício, ele perde noites de sono muitas vezes, porque ele tem que ter o seu momento com o Pai, se preparar para a missão de Jesus é encharcada de vida de oração. Então tem sacrifício, tem oração e tem ensino ortodoxo. Tem o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Diferente da interpretação que os fariseus, que os escribas faziam da lei de Deus. Jesus veio trazer a real interpretação da lei. É importante a gente entender sobre isso. Porque tem muito cristão que acha que a lei é contrária a Jesus, que Jesus veio revogar a lei, veio anular a lei, ele veio ensinar outra coisa, e aí acabam caindo numa espécie de marcionismo, como se o Deus do antigo fosse carrasco, do novo fosse bonzinho, porque não entende o papel da lei de Deus. Jesus não veio anular a lei, Jesus não veio dizer que a lei não vale para nada, Jesus veio trazer a devida interpretação da lei, especialmente ele faz isso em Mateus 5, quando ele fala sobre o Sermão da Montanha. E aí a gente percebe que o que ele refuta não é a lei, mas o eco da lei, a interpretação que os escribas faziam da lei. Por isso ele usa a palavra erret, foi dito, era um eco da lei. E aí ele vai lá e contesta aquele eco, a interpretação feita. Quando Jesus falava da Escritura, ele usava a expressão gegraptais, está escrito. Então, em relação à lei, Jesus interpreta. Em relação à interpretação dos religiosos, Jesus refuta. E é assim que ele trabalha. A lei, já foi dito aqui, a lei de Deus ela tem 3 partes. Tem a lei moral, tem a lei civil e tem a lei cerimonial. Obviamente a lei cerimonial já foi abolida, por isso que você não traz cordeiro aqui de domingo, para a gente de repente matar, fazer um sacrifício. Se fosse para um churrasco ia ser até legal, né? Porque eu gosto de carne de cordeiro, né? Fazia lá um molinho de hortelã, ô glória, né? Esse seria legal. Mas não precisa mais, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas, então a lei cerimonial foi abolida. A lei civil também foi abolida, ela era restrita ao Estado teocrático de Israel. A Constituição de Israel era lá, o Pentateuco. Então, a gente não vive numa teocracia. Contudo, a lei moral, a durabilidade da lei moral, Jesus diz que é a durabilidade do universo. Enquanto existirem céus e terra, não desaparecerá da lei o menor traço ou a menor letra, até que tudo se cumpra. Enquanto tiver céus, enquanto tiver terra, a lei moral vai perdurar. No entanto, Paulo diz que a lei de Deus é boa, se usada corretamente. A lei é boa. 1 Timóteo 1, verso 8, ele diz, a lei de Deus é boa, se usada de maneira adequada. A lei de Deus, obviamente, aponta para a nossa incapacidade, ela é nossa tutora, ela nos conduz até Cristo, ela expõe a nossa condição, então ela aponta para a necessidade de um substituto, e foi Cristo Jesus que a cumpriu de maneira plena. E as partes da lei civil e cerimonial são didáticas para nós. Muitas nações refletiram esses princípios e se organizaram. Os puritanos na Nova Inglaterra, os Estados Unidos hoje, fizeram ali
um pacto entre eles de uma nação justa, uma nação que preservasse a liberdade religiosa, preservasse a liberdade de expressão, a propriedade, tudo baseado em princípios. Então eles utilizaram muitos aspectos da lei, porque a lei é boa, ela é didática. Não significa que a gente tem que segui-la à risca, mas ela é didática. Então Jesus ele vem trazer essa interpretação. Então Jesus ele zelava pelo ensino correto. Jesus ensina a cada um de nós a termos zelos na nossa missão. A gente ter vida de oração, a gente entender que porque a missão é prioritária, vai exigir sacrifício de nós, e nós temos que zelar tanto pela vida de oração como pelo ensino, procurar ensinar a palavra de Deus de modo adequado. Então a gente aprende aqui no verso 1 e 2 sobre a importância da missão, mas a gente aprende também que muitas vezes a perversidade pode ser mascarada de um suposto zelo doutrinário. Tem muita gente perversa que mascara com um suposto zelo doutrinário, não estão preocupados com a Escritura, que é o que esses homens fazem. Eles trazem uma mulher que estava aproveitando da festa, foi flagrada em adultério, trazem ela diante de Jesus, e aí olha, a lei manda executar, e aí? A lei manda você fazer algo. Mas a gente percebe que não tinha esse zelo doutrinário. Primeiro, a gente percebe que a leitura desses homens, ela estava condicionada por pressupostos culturais. Era uma leitura enviesada, a gente pode dizer. Porque Levítico 20:10 vai dizer assim, que homem e mulher devem ser executados, caso fossem pegos em adultério. Deuteronômios 22 a 24, fala a mesma coisa. E aí a minha pergunta é, cadê o cara então? Por que só a mulher? Por que só a mulher é trazida à presença de Jesus e não o cidadão? Porque possivelmente a leitura desses homens estava condicionada por fatores culturais, machistas, porque existia isso mesmo. Estava presente naquela cultura isso. Não estou falando que a Bíblia não é machista, mas a cultura daqueles homens era. Por isso trazem a mulher para ser castigada enquanto o homem está tranquilo. Cadê aquele cara? Então como que a gente percebe uma leitura perversa? Como a gente percebe que as pessoas estão movidas pela perversão, mesmo que estão mascarando cuidado? Não, nós somos zelosos pela palavra. A gente percebe quando ela é condicionada, quando ela é enviesada. E como tem gente lendo a Bíblia de maneira enviesada, achando que está defendendo a Bíblia, mas não passa de preconceitos, não passa de condicionamentos ideológicos, tem vários, de todas as linhas existe isso. Ao longo da história, teve gente que usou a Bíblia para respaldar a escravidão, usou a Bíblia para respaldar a segregação racial, e tem gente que usa a Bíblia para respaldar também o preconceito de classe social. Está cheio de gente, tanto na igreja evangélica como católica, que olha para a Bíblia pelas lentes marxistas. Jesus deixou de ser a figura central agora é o pobre para essa gente. Então eles fazem aquela leitura da libertação do Egito e começam a fazer essas associações. Deus vai libertar o pobre do sistema capitalista opressor. É uma viagem. Mas tem gente pregando isso aí. Está cheio de gente pregando essas coisas. São condicionados. Mas você vai ouvir, parece que eles estão preocupados com a Bíblia. Não, a gente tem que olhar para o pobre, para a viúva, porque a Bíblia fala isso. Mas por trás tem um condicionamento, eles estão enviesados. A gente percebe que tem uma perversão quando a leitura é seletiva. Porque eles estão analisando o pecado, mas não analisando o procedimento do julgamento. Deuteronômios 17, 6 a 7, 19, 15, tem um procedimento esse julgamento. Esse julgamento tem que ser feito por 2 ou 3 testemunhas oculares, e elas não podem discordar em nada. Para evitar que uma pessoa fosse condenada injustamente, diferente do que acontece no Brasil, tem um monte de gente sendo condenada sem passar pelo devido processo jurídico. Lá tinha que ter essa preocupação para que não houvesse sangue inocente derramado. Então não é porque essa moça foi pega em adultério. Será que quem trouxe realmente viu?
Porque naquele contexto, as testemunhas, tem até algumas tradições que falam que houveram condenações que a pessoa foi livre, porque houve uma discordância sobre o tamanho da folha no contexto, assim, teve alguma coisa errada na história. E essas testemunhas seriam as primeiras a começar a lançar a pedra. Seriam as primeiras. Então que leitura que é essa? Que zelo é esse? Que o cara quer condenar, mas não olha como que tem que ser o processo. A Bíblia lá no Antigo Testamento descrevia como tinha que ser. Lembra, eles estão no estado teocrático. A lei, a Constituição é o Pentateuco. Então parece que eles estão preocupados. Senhor, olha essa moça, a lei manda isso, mas a lei manda fazendo dentro de tais procedimentos. E eles não observavam. Então é uma leitura condicionada, enviesada e uma leitura seletiva. E tem muita gente que faz isso também, né? Onde a Bíblia me fere, eu finjo que não está lá na Bíblia. Gosta de condenar alguns pecados, mas não olha para os próprios pecados que a Bíblia expõe sobre a nossa vida. É gente que lê a Bíblia para o outro, mas não lê para si. A Bíblia não é um espelho que expõe o meu pecado e me leva a me arrepender. Não, é só para o outro. Sabe o Ministério Pá? Nossa, aquele irmão tinha que estar aqui, ó. Aí joga lá para o irmão. É um Ministério Pá, é só para o outro a Bíblia, nunca é para mim. Tiago fala que a gente tem que ler a Bíblia como um espelho. O homem que lê e vai embora é o homem que esquece da tua aparência, ela tem que expor o nosso erro. Então tem leitura seletiva aí. E como dizia Agostinho de Hipona, se você crê só no que você quer, você não crê em Deus, você crê em você mesmo. A gente percebe a perversão quando ela é mal motivada. E o texto deixa claro que ninguém estava preocupado com nada. Eles queriam colocar Jesus numa armadilha. E aí, quando você olha, não tinha para onde correr. A lei manda condenar. A lei manda condenar. Se Jesus fala, não jogue a pedra, eles falam, você não observa a lei de Moisés. Você fala que você é fiel, mas você não está observando, você está transgredindo a lei de Moisés. Se Jesus fala, então joga a pedra, a lei manda jogar, joga a pedra. Eles falam, então você está querendo reivindicar para si uma autoridade que você não tem, porque quem executa esse tipo de pena é o Império Romano. Naquele contexto, o Império Romano que executava as penas capitais. O judeu não podia fazer isso. João 18:31, você vai ver a conversa dos religiosos sobre a execução de Jesus com Pilatos. Ele fala, não, é você que tem que fazer isso, porque era a autoridade romana que executava. Então se Jesus fala, não execute, você não observa a lei de Moisés. Se Jesus fala, executa, então você está querendo evocar para si uma autoridade que você não tem. Nós vamos te denunciar. Qualquer coisa que Jesus falasse, sim ou não, era pegadinha. Porque o desejo deles era simplesmente apanhar Jesus em algo, em uma contradição. Inclusive ferir o discurso dele de misericórdia. Então eles estão lá querendo apanhar Jesus em algo. É uma má motivação. É uma intenção movida por inveja, com competitividade. No capítulo 7, quando os soldados voltam admirados, ninguém fala igual a esse homem, não. E eles falam para Nicodemos, vai observar se da Galileia sai profeta. Essa ralé aí que ouve esse carpinteiro é maldita, nada sabe da lei. Então aqueles que ouvem a Jesus, para os fariseus, para os escribas, são sempre a ralé maldita. Mas eu prefiro ser parte da ralé maldita, que recebeu graça de Deus, do que sentar na mesa e desfrutar dos banquetes dos ímpios dessa era. Dessa gente impiedosa, cruel. Talvez a gente olhe inclusive para o nosso cenário brasileiro e veja muita gente assim, escapando ileso, condenando o inocente, desfrutando dos banquetes, gente que explora a fé alheia, gente que se aproveita da sua posição e vai de maneira arbitrária tomando atitudes ilegais. A gente fica olhando, parece que a gente faz parte mesmo dessa ralé, mas não importa, essa ralé é a ralé que é abençoada por Deus, que vai receber graça de Deus e um dia vai ver o juízo de Deus vindo. Amém? É gente que prega, mas movido por interesses egocêntricos. É gente que prega não movido
pelos desejos do reino de Deus, pelas motivações santas, nobres, está sempre nessa visão de amargura, ressentimento, inveja, rivalidade. A gente percebe a perversão quando ensina hipócrita, porque eles praticavam o pecado que estavam querendo condenar. Porque a ideia aqui, meus irmãos, não é de qualquer pecado, e aqui vai contra aquilo que eu falei que muitos caem no liberalismo. Quem não tiver pecado, não é qualquer pecado, é o pecado específico do adultério. Obviamente, não pode ser todo o pecado, porque senão o Império Romano, que era a autoridade, não podia punir. E obviamente o Império Romano, as autoridades eram idólatras, perversas, mas elas puniam. A ideia aqui é o cara ser livre daquele pecado, mas Jesus usa uma expressão grega que é anarmatetos, que é tanto o pecado como o desejo pecaminoso. Nenhum daqueles homens estava livre do desejo pecaminoso, ou daquele pecado. Então tinha uma hipocrisia gigantesca naquele contexto. Eles estavam querendo jogar pedra, mas Jesus deixa claro e expõe a eles que havia ali motivações pecaminosas, que havia o mesmo desejo em seus corações, ou quem sabe um histórico desse mesmo pecado, e eles mesmos tinham escapado disso. Então como que eu sei que é perverso? Ele é condicionado por pressupostos culturais, ele é seletivo, ele é mal motivado, ele é hipócrita. Mas a gente aprende aqui pela graça, e a gente vai entrando na parte prazerosa desse texto, consoladora, a colocar o foco em Jesus ao invés do pecado. Tem alguns pais da igreja, versos 6 e 7, quando eles perguntam, Jesus começa a escrever no chão. E aí o texto diz que eles insistem, Jesus ficou um tempo lá, escrevendo, todo mundo olhando, esperando a reação, ele lá, curvado, escrevendo no chão. Alguns pais sugerem que ele talvez estaria fazendo a lista de pecados daqueles caras. A gente não sabe, não tem como dizer isso. Eu acredito que muito mais interessante do que pensar no que Jesus estava escrevendo, é pensar no fato de que o seu próprio gesto silencioso tirou toda a atenção da mulher e trouxe para ele. Porque a mulher é colocada no meio, exposta para ser condenada. E Jesus se curva e começa a escrever no chão. E todo mundo está olhando para Jesus agora, esperando. E aí? O que você fala? E Jesus está escrevendo. Não diz uma palavra, está em silêncio. Ele trouxe toda a atenção para ele. E meus irmãos, não é essa a proposta do Evangelho? A gente aprender a tirar o foco do pecado e colocar o foco em Jesus de Nazaré? Desviar a atenção do nosso pecado e colocar em Jesus, e com isso eu quero dizer que quanto mais você estiver focado no pecado, mais culpa, medo você vai carregar. Tem muita gente que vive em crise e não consegue perceber o perdão e a salvação, porque está sempre olhando para o peso do pecado, ao invés de olhar para a eficácia da graça de Deus em Cristo Jesus. O Evangelho diz: olha para Cristo, para de olhar para o seu pecado. Não seja aprisionado pelo medo, porque quando você projetar os olhos em Jesus, todo medo vai se dissipar, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Só supõe castigo quem está olhando para o pecado. Eu não estou dizendo que você não tem que olhar para o pecado no sentido de se arrepender. Estou falando no sentido de você colocar mais fé na eficiência, na eficácia, no poder do pecado do que na graça de Deus. Meus irmãos, Paulo fala: onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha para Cristo. É lá que tem que estar os nossos olhos. Se você tomado pelo medo, é porque você não está olhando para Cristo. O chamado é colocar-se debaixo de Cristo Jesus, olhar para o que Ele é, para o que Ele veio fazer. Ele veio cumprir à risca essa lei. Ninguém é capaz de cumprir. Jesus cumpriu todas as justas exigências de Deus na lei, e porque Ele cumpriu, Ele também assume a punição que você e eu merecíamos. Por isso, olha para Ele. Quando nós olhamos para Ele, nós aprendemos também, evidentemente, que todos nós somos adúlteros. Todos nós somos adúlteros.
A infidelidade a Deus, ela é apontada pelos profetas como relacionada à prostituição. Jeremias 3, 9 e 10 fala isso. A nação se prostituiu com outros deuses. Todas as vezes que a gente comete um pecado, é porque nós estamos alicerçados no lugar errado. Porque há ídolos no nosso coração. Se há ídolos, é porque a gente se prostitui, a gente se tornou adúltero. Tiago 4,4 fala assim: quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigos de Deus. Adúlteros, antes ele vai dizer. Adúlteros. Vocês não sabem que quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus? A gente aprende aqui uma aplicação: todo mundo é adúltero. Não tem um que escapa nesse sentido. Pecou, foi infiel, você adulterou contra o Senhor. A gente aprende aqui também que somos indesculpáveis, verso 9. Tem uma versão que fala que um a um, dos mais velhos aos mais novos, foram abandonando as pedras e indo embora, porque a sua consciência os acusou. O que é isso, senão a própria lei moral colocada no coração humano? Vamos lá comigo em Romanos, capítulo 1, verso 14 e 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Olha o que Paulo diz. Esse texto você precisa tê-lo consigo. Faz a gente entender muita coisa, muito problema do nosso contexto. Romanos 2, versículos 14 e 15. Olha o que Paulo diz: quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A lei moral foi escrita por Deus no nosso coração. Quando você ouve assim: Deus vai julgar homens que não ouviram o evangelho, sim, porque no seu coração eles sabem o que é certo e errado. A sua consciência os acusa. A lei moral está impressa no coração do homem. Mas e as diferenças das culturas? Se você pesquisar, você vai achar mais semelhança que diferença nos valores morais das culturas. Você vai ver que toda cultura repudia o roubo, o assassinato, a infidelidade. Você vai ver que não tem sentido a gente falar que a nossa, como dizia o C.S. Lewis, que o nosso conjunto de valores morais é superior aos dos nazistas se não existisse uma lei moral. Você só pode dizer assim: eu prefiro viver aqui com essas leis do que no nazismo, se você está comparando as duas e tem uma régua de parâmetro. Ué, de onde vem essa régua? Você está falando assim: a nossa é mais próxima do ideal, mas de onde veio o ideal? Deus colocou esse ideal. No livro Cristianismo Puro e Simples, a primeira parte, o C.S. Lewis, ele fala assim: olha, achar o certo e o errado como chave de compreensão do universo. Ele era ateu, ele tinha se tornado ateu. Ele foi criado, a mãe era cristã, mas depois o pai não era, ele virou ateu. E aí ele começou a pensar sobre o certo e errado. Ele falou: tem que ter uma lei moral, e se tem uma lei moral, tem um ser inteligente que colocou essa lei. E aí isso que vai trabalhando, a partir disso que ele vai se converter. Então Deus colocou essa consciência no ser humano, não tem como escapar. O homem sabe no fundo o que é certo e errado. Eu já falei aqui que hoje tem até pesquisa empírica mostrando isso aí, testificando isso. Eu aprendo também que eu encontro justificação em Cristo Jesus. Versos 10 e 11 lá de João, diz assim: Jesus endireitou-se, levantou e disse: mulher, onde estão aqueles que te condenam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus: tampouco eu te condeno. Em Cristo Jesus a gente encontra justificação para os nossos pecados, e essa é a pregação do Evangelho. Em Cristo Jesus a dívida é cancelada. Colossenses 2, 13 e 14, ele anulou a dívida que nós tínhamos. Todos pecaram, carecem, mas Jesus foi lá e anulou essa dívida, e por isso ele traz perdão. Ele expôs na cruz
os seus inimigos, zombou dos inimigos, dos poderes das trevas, anulando a dívida sobre a cruz do Calvário. Essa é a mensagem, essa é a pregação do Evangelho. Por isso que a gente tem que colocar a fé nos méritos de Jesus. Como eu não sou capaz de cumprir esse negócio, a Bíblia diz, coloque a fé em Jesus. Ele cumpriu. Fazendo isso, automaticamente você se torna justo e passa a receber o poder e se torna filho de Deus. O Ed René esses dias falou como que ele pode conceber um pai que joga lá um filho num forno e fala, fica aí. Olha, ele está esquecendo da doutrina da filiação. Nem todo mundo é filho de Deus. João, capítulo 1, aqueles que creram, que o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Você só se torna filho de Deus quando você se refugia na graça de Cristo. Se eu continuar confiando nos meus méritos, só existe duas religiões no mundo. Tem a religião das boas obras e a da graça. Tem a religião de Caim ou de Abel. Tem a religião do esforço de cultivar a terra e trazer diante de Deus aquele esforço para ser aceito. E tem a religião de Abel que coloca lá um cordeiro, sacrifica um animal, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele reconhece que precisa ter um substituto entre Deus e ele já está apontando pela fé para Cristo Jesus. Por isso que Hebreus 11 fala, pela fé Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Só existe a religião da graça, do Evangelho e a das boas obras. Essa é a boa notícia da justificação. Mas a gente aprende aqui também que nós somos encorajados a uma vida de santidade. Jesus diz, tampouco eu te condeno, mas vá e não peques mais. Jesus não relativiza princípio. Jesus não é todo mundo erra, vai lá, é normal. Não, vá e não peques mais. Ele nos dá uma nova vida. Agora, como eu falei, é diferente da proposta da religião não cristã. Porque Jesus e o Evangelho, ele sempre parte do indicativo para o imperativo. O indicativo é a condição real, é o concreto. Ele indica como nós estamos ou como estaremos. E aí depois passa para os imperativos. Pega as cartas de Paulo, ele fala primeiro do indicativo. Cristo fez isso, tal, pela graça, papapá, papapá, papapá. Depois ele parte para a parte ética. Portanto, vivam assim. Romanos 12. Portanto, rogo-vos pelas misericórdias. Portanto o quê, gente? Portanto, a expressão de conclusão. Depois ele falar da doutrina da justificação, falar da graça, da boa nova, aí depois é portanto, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Tudo que eu falei aqui, eu rogo por essas misericórdias, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não pense de si além. Ele começa a dar uma série de imperativos da vida comunitária, mas antes de dar imperativo, ele fala do indicativo. A religião não cristã é o contrário. Ela dá imperativos para depois, se você fizer isso, aí você vai ter essa condição. O Evangelho não, você já tem essa condição, então viva de acordo com ela. O Evangelho é o contrário. Colossenses 2 é a mesma coisa. Aliás, perdão, Colossenses 3, o capítulo todo de Colossenses 3 é a mesma coisa. Portanto, a expressão aí, ele apresenta a parte doutrinária, o indicativo, a condição. E aí, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Suportem uns aos outros. Ele vai passando imperativo, mas primeiro é indicativo. Filipenses 2, ele vai dizer assim, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua tanto querer
como realizar. Você só pode pôr em ação o que você tem. Você só pode expandir o que você tem. Você só pode desenvolver o que você já tem. Então, a partir de falar, você já tem, desenvolva. Expanda essa noção, essa nova vida que já começou aí no teu interior. Agora expanda isso, corporifique isso. Você aprendeu a viver do modo errado, agora começa a viver segundo o Evangelho. Vai, não peques mais. Não erre mais o padrão, você não precisa mais viver assim. A gente nasce com esse pecado. Tem uma expressão hebraica que é rata, que é errar o alvo, não atingir o padrão, não atingir o propósito. Todo mundo nasce contaminado por esse vírus rata. Fala para o teu irmão, você está contaminado. Você foi contaminado pelo rata. A gente nasce incapaz de atingir o padrão. E é por isso que a gente vive de maneira rebelde. A Bíblia apresenta uma outra expressão para rebeldia e outra para iniquidade, que é ava ou avon, a expressão hebraica, pesa a expressão sobre rebeldia. Como eu nasci incapaz de atingir o padrão, eu me rebelo contra Deus e passo a viver a iniquidade, praticar a iniquidade. Mas em Cristo eu posso passar a viver pelo propósito agora. O propósito é que eu viva como Cristo Jesus. Amém? Para a gente encerrar, vá lá em Romanos capítulo 8, se você puder ficar de pé, deixa essa verdade entrar no teu coração. Vou ler alguns trechos desse capítulo. Eu vou falar, meu irmão, constantemente a gente precisa voltar para esse capítulo. Um dos capítulos mais arrebatadores, necessários da palavra de Deus é Romanos capítulo 8. Se tem um capítulo que traz paz ao nosso coração, consolo, convicção, é Romanos 8. Versículo 1 e 2 é: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 31, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? O próprio Deus os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação vai te afastar? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Verso 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Damos graças, Pai. Fecha os teus olhos. Louve a Deus por essa palavra. Pai Santo,